Primeiro, quando você vai na maioria das igrejas evangélicas, o discurso é o mesmo em relação ao adventismo. Que Ellen White é uma falsa profetisa, que a igreja adventista é uma seita, que lá prega falsas doutrinas, que isso e aquilo e tal. Olha, eu tenho muitas críticas à igreja adventista, no entanto, se a gente for falar em termos bíblicos, termo bíblico, estou falando bíblico, tá? Se formos para sermos 100% bíblicos, dentro do contexto evangélico protestante que nós temos hoje, podemos dizer que a igreja adventista é a que mais se aproxima. E olha que eu não sou adventista, deixando bem claro aqui, ok? Há um erro muito grave por parte da igreja evangélica de achar que profetas só existiram no passado. Eu sempre tive uma visão, estou falando aqui como cristão, estou dando uma visão pessoal aqui, inclusive como teólogo. Há uma visão muito equivocada da igreja evangélica atualmente de acreditar que só houve profetas ali naqueles tempos bíblicos. O que é um profeta? Um profeta é aquele que recebe uma mensagem de Deus para passar para as pessoas. Nos dias de hoje também existem profetas. Se é para ser bíblico, a própria Bíblia diz que no fim dos tempos os velhos profetizarão, os jovens terão sonhos. Isso para ser bem raso na argumentação, porque se eu for aprofundar aqui, eu vou levar umas 2 horas falando somente sobre esse assunto. Nos tempos de hoje, eu acredito que existem profetas, eu acredito que existem pessoas que recebem revelações de Deus, revelações divinas. E a Ellen White, essa é minha opinião. Você pode discordar, você pode falar o que você quiser. É minha opinião. Mesmo não sendo adventista, a Ellen White, para mim, foi uma profetisa. Cometeu erros? Cometeu. Assim como outros profetas bíblicos também. Moisés não entrou na Terra Prometida, cometeu erros. Ou seja, são humanos, ok? Isso não é pretexto para a pessoa errar feio. Mas isso não tira dela o que de fato ela é. E na minha visão, Ellen White teve sim visões divinas. Ellen White, sim, escreveu muitas coisas importantes, não somente para a comunidade adventista, mas também para os cristãos em geral, para quem realmente se der assim o trabalho, pelo menos a curiosidade de ler pelo menos o Grande Conflito que ela escreveu. Pelo menos o Grande Conflito. Para mim, é livro básico de quem se diz cristão e quer se aprofundar em algumas coisas, né, principalmente na história do cristianismo. A pessoa tem que ler o Grande Conflito de Ellen White. E chamam a igreja adventista de seita porque ela tem um comportamento mais recluso. Ela tem um comportamento de não se misturar muito com outras denominações. Então as igrejas evangélicas em si começam a chamar os TJs, os Mormons, os adventistas, tudo de seita. Como se a igreja evangélica não tivesse comportamento de seita. Vamos lá, o que é seita? Essa palavra, em seu contexto, ela não é uma palavra pejorativa, no seu contexto semântico. Seita vem de secto, que significa separado. Algo bem similar com a palavra santo, que significa separado, afastado, escolhido, guardado em um lugar especial. Não é qualquer pessoa que chega. Então, seita vem de secto, ok? Então, de separação, de pessoas separadas. É um grupo separado, dentro do contexto semântico da palavra. No entanto, com o passar do tempo, nós tivemos o quê? A pejorativação dessa palavra. Essa palavra ela foi transformada em algo ruim por conta de determinados grupos. Grupos que fazem coisas ruins, grupos que fazem coisas extremamente ocultas e não deixa ninguém saber o que rola lá dentro, logo gera desconfiança. O que aquele grupinho está conversando ali? Eles são muito sectos, eles são muito separados, uma seita. Então, a palavra seita, ela acabou sendo associada a uma coisa ruim, quando na verdade, dentro do contexto semântico, não é. Então, dentro desse contexto pejorativo de seita, podemos chamar a igreja evangélica também de seita, principalmente a igreja da Lagoinha, que é a igreja do pastor André Valadão, que adotou a visão do modelo dos 12. Primeiro era G12, depois M12. Quem é da igreja evangélica aí, que é mais velhinho como eu, lembra? Você quer coisa mais característica de seita no sentido pejorativo do que a igreja em célula modelo dos 12? O encontro, você ia pra lá, ficava 3 dias isolado, tal, ninguém podia saber como é que era o encontro, o que acontecia lá. Eu participei do encontro, eu sei do que eu estou falando. Eu já fui de igreja em célula modelo G12, já fui M12, conheço muito bem tudo que rola. Sei exatamente como funciona a igreja em célula modelo dos 12 e G12. Conheço exatamente. Se a gente for pegar na íntegra a palavra seita, a igreja em célula modelo dos 12 e G12 se encaixa perfeitamente nesse contexto. Não é à toa
que dentro da igreja evangélica, né, anos 2000, 99, 2000, 2008, 2010, 2013, mais ou menos, sempre teve uma grande polêmica entre teólogos, entre pastores, em relação à igreja modelo dos 12. E fora a questão do G12, você tem também o outro comportamento sectário da igreja evangélica, que é bem parecido com o do judaísmo, às vezes. Nós só aceitamos santos aqui, sendo que a mensagem de Cristo é para que todos se aproximassem. O papel da igreja de Cristo é acolher a todos da forma que eles estão. Mas a igreja evangélica, ela criou uma série de regras e doutrinas que nem ela mesma consegue cumprir. Ela acabou se tornando tão hipócrita quanto o farisaísmo. Essa é que é a verdade. A igreja evangélica não se escandaliza com pastores fazendo desvio de dinheiro, fazendo campanhas absurdas para arrecadar dinheiro, pegando a Bíblia ali, distorcendo para fazer as pessoas darem muito dinheiro para eles, usando a desculpa de que Deus vai abençoar, fazendo as pessoas acreditarem que é Deus que está no negócio, ok? Mas se um irmão pegar o cajado de Moisés dele e abrir o mar vermelho da irmã, de outra irmã lá, se é que vocês me entendem, acabou, o fim do mundo, é banca, é expulsão, é isso e aquilo. O irmãozinho que foi pego em ato de pederastia, acabou a vida dele. Tipo assim, fazem com que a pessoa sinta tanta vergonha que ela não consegue mais ficar dentro daquela localidade, dentro daquele lugar separado onde só tem santo, dentro do secto. Então, André Valadão, de todos esses pastores midiáticos que eu vejo aí, é o mais hipócrita de todos, tá? Eu conheço pessoas que organizaram eventos do Diante do Trono. Vocês não têm ideia das coisas que eu já ouvi do André Valadão. Uma pessoa insuportável de lidar. Uma pessoa que se acha estrela. Eu tenho minhas críticas ao Rodrigo Silva. Eu bato de frente com vários argumentos do Rodrigo Silva. Minhas críticas a ele é no sentido arqueológico, no sentido histórico, muita coisa no sentido teológico também. No entanto, o Rodrigo Silva é uma pessoa que, midiaticamente falando, sabe se comportar muito melhor do que o André Valadão. E o André Valadão agora, para chamar atenção, não tinha o que fazer, falou, vamos falar mal da igreja adventista aqui apenas por falar. É isso.